Boa noite, seja muito bem-vindo ao estado do Mato Grosso do Sul, viu? Que Deus abençoe grandemente. Para mim, o meu coração, fico muito feliz pelo teu sim, te acompanho muito pelos enfs, pelas suas postagens, e assim, fiquei muito feliz pela sua disponibilidade de vir falar para os pregadores do estado do Mato Grosso do Sul. Deus abençoe. Amém. Para mim é uma imensa alegria estar aqui hoje, nesta noite, até como uma forma de agradecer a Deus, porque foi nesse estado que eu fiz a experiência do batismo no Espírito Santo, né? Naquela época, lá na década de 90, né? Vinha muitas pessoas de Campo Grande para nos ajudar, a antiga escola Paulo Apóstolo, enfim, ali eu fui crescendo e hoje Deus deseja que eu sirva aqui no Instituto, na Fraternidade. E é uma alegria colocar o carisma salvista a serviço de toda a renovação carismática. Amém? Amém, amém. Deus seja louvado. Então, assim, iniciando, quero acolher a todos os irmãos aqui. Eu não consigo visualizar todo mundo que está chegando, mas que vocês sejam muito bem-vindos a essa live. Pode ter a plena certeza que esse dia, esse horário estava guardado no coração de Deus. Tenho plena certeza disso, que será um momento extraordinário para cada um de nós. Então, seja muito bem-vindo a cada um de vocês. Eu peço para que os irmãos que estão com o microfone, fica com o microfone desligadinho, para não ter problema de microfonia, tá bom? Caso vocês queiram falar, só apertar aí que a gente visualiza a mãozinha, a gente abre para vocês poderem falar, tá bom? Neide, seja bem-vinda. A Neide faz parte do Conselho Estadual também, o padre está participando conosco. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus, sua bênção, Padre Mariano. Deus abençoe. É uma alegria ter o Isso. Então, como disse, né, eu não consigo ver todo mundo, mas que sejam todos muito bem-vindos. Bem, Padre, já passo a fala para o senhor pode conduzir para nós esse momento oracional e formativo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós te louvamos nesta noite, porque estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Invocamos diante da tua presença, a tua graça, os teus dons. Invocamos a tua presença santificadora e libertadora. Senhor, dai-nos nesta noite tudo aquilo que o nosso coração precisa, tudo aquilo que a nossa alma anseia. Nós te pedimos, Senhor, a manifestação poderosa e misericordiosa da tua presença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, quando a Ana me passou o tema para desenvolver aqui esses dias de encontro, de oração, de formação, eu fiquei muito feliz. Escutar e anunciar é a nossa missão. Quando nós falamos da tentação, da força do mal, de Satanás no deserto, após Jesus ter recebido o impulso novo do Espírito,
Ele vai para o deserto ruminar a vontade do Pai, ruminar o desejo de Deus, ruminar aquilo que era a vontade de Deus para a sua missão, para a sua vida pública, para anunciar a boa nova do reino. E quando ele vai para o deserto ruminar a vontade de Deus, ele é tentado pelo demônio. E qual é a investida de Satanás? Nos dispersar da vontade de Deus, nos dispersar daquilo que é a nossa identidade e a nossa missão, nos dispersar daquilo que são os desígnios de Deus a nosso respeito. Mas mesmo em meio aos desertos, mesmo em meio às tentações, o Espírito de Deus não nos abandona. Não nos abandona. O Espírito de Deus esteve com Jesus. E é este mesmo Espírito que em meio às travessias da vida, em meio às tribulações e dificuldades, o Espírito de Deus não nos abandona. Então, por isso que falar de escuta e de anúncio é falar da nossa missão, é falar da nossa identidade, é falar daquilo que é o prolongamento da nossa identidade, portanto, a missão. Como vocês sabem, né? No mês passado, no dia 22 de maio, foi o dia de Santa Rita de Cássia. Para quem me conhece de perto, eu sou muito devoto, né? Desde os meus 14 anos, eu sou muito devoto de Santa Rita de Cássia. E nesse período, né, em preparação da festa dela, eu fiz uma novena. E o meu pedido a Santa Rita de Cássia é que ela intercedesse a Jesus para que eu não pudesse me desviar da vontade de Deus. Que em meio aos sofrimentos, em meio às tribulações diárias, eu não perdesse o dom da escuta, o dom do entendimento, a clareza a respeito da vontade de Deus. Que o Espírito de Deus, pela intercessão de Santa Rita, me concedesse a graça de uma escuta aguçada, para que eu pudesse me manter na minha missão. E eu pedi isso a Santa Rita e Deus nos escuta. Quando foi no outro dia, nós tivemos um momento de adoração com exercício dos carismas aqui na nossa casa de formação, e um dos seminaristas proclamou a palavra, o Salmo 29, e que eu gostaria de partilhar com vocês. Salmo 29, versículos 7 a 9. Na tradução da CNBB, né? O Salmo 29, versículos 7 ao 9. Amém? A voz do Senhor espalha chamas de fogo. A voz do Senhor agita o deserto. O Senhor agita o deserto de Cádiz. A voz do Senhor apressa o parto das gazelas e desnuda as florestas. No seu templo, todos aclamam glória. A voz do Senhor espalha chamas de fogo. A voz do Senhor agita o deserto. É o salmista nos falando a respeito da autoridade da palavra de Deus. E a palavra por si só, ela tem o poder de curar a nossa surdez. A palavra por si só, ela tem o poder de nos libertar de tudo aquilo que impede dela agir, porque é ela que agita o deserto.
É ela que espalha o fogo, a autoridade da palavra de Deus. E diante daquilo que eu tinha pedido na novena de Santa Rita, o seminarista dizia ainda: mesmo em meio às trevas, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos medos, Deus continua a falar, Deus continua a chamar. É Ele, com a sua autoridade, que profere palavras, que espalha fogo e que agita o deserto. A autoridade da palavra de Deus. E hoje eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos convença, pela ação do Espírito Santo, a respeito da soberania da palavra de Deus. A palavra de Deus que está acima de tudo. E pode ser que em meio aos sofrimentos, o Senhor me toca aqui ainda, que há irmãos aqui com dores, enfermidades físicas. Mesmo assim, o Senhor continua a te chamar. Talvez numa confusão, porque mediante a certos sofrimentos, nós ficamos meio que cegos emocionalmente. Mas a palavra de Deus, ela é soberana. E Deus continua a nos chamar. Por isso que escutar e anunciar é a nossa missão. É a nossa missão. E esse dia, diante do Santíssimo Sacramento, naquele momento onde nós adorávamos o Senhor e nos abríamos aos carismas, aos dons, o quanto que o Senhor me trouxe refrigério, me trouxe paz, porque Ele falou comigo. Eu escutei o Senhor. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos no nosso ministério, e principalmente como discípulo e missionário, é pelo fato de carregarmos o peso sem escutar a Deus. Escutar a Deus. E ainda em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Se de fato escutares a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto aos seus olhos, se deres ouvido a seus mandamentos e guardares todos os seus preceitos, não te mandarei nenhuma das moléstias, mas mandei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. É a palavra de Deus, a voz do Senhor, que tem o poder de curar e de nos livrar de todos os malefícios, de todos os males. Nós vemos aqui nesta passagem que a escuta da voz do Senhor está associado à obediência. Por isso que quando nós falamos de escuta de Deus, escuta da sua palavra, é uma realidade fundamental para obedecermos a Deus. Vai nos dizer os padres da igreja: se pela desobediência de Adão entrou o pecado, pela obediência de Cristo nós fomos salvos. E a escuta é uma realidade fundamental para obedecermos. É uma realidade fundamental para que seja restaurado em nós aquilo que perdemos pelo pecado. Para sermos configurados a Jesus, para que a graça que nós recebemos do batismo possa gerar frutos, a obediência é fundamental.
E a escuta nos leva à obediência. Por isso que, se de fato escutares a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto aos seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os teus preceitos, portanto, falar de escuta é falar de obediência. Uma realidade fundamental para nós nos configurarmos a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Por isso que falar de escuta no cristianismo, falar de escuta para aquele que foi batizado no Espírito, que deseja ser guiado pelo Espírito, crescer na vida do Espírito, a obediência é fundamental. A obediência a Deus. O segundo aspecto também da escuta na vida espiritual, ela é essencial. E quando a gente fala de essencial, nós estamos falando daquilo que é a natureza da vida espiritual, aquilo que é de mais íntimo, verdadeiro, aquilo que é essencial, portanto vital. A escuta é essencial para o relacionamento com Deus. Sem a escuta, nós ficamos desgovernados na vida espiritual. Irmãos, eu estou falando aqui com carismáticos, pregadores da palavra de Deus. Nós somos incentivados pela renovação carismática a pregarmos na unção do Espírito Santo. E o que é crescer na unção? É crescer na escuta. A unção, ela está na escuta. A escuta é essencial para o relacionamento com Deus, para a comunhão com Deus, para a amizade com Ele. A escuta, ela nos permite experimentar a luz que vem da palavra, que dissipa as trevas, que liberta-nos de todas as trevas, interiores e exteriores. Às vezes somos sufocados por situações na qual o próprio inimigo de Deus vem nos oprimir nas nossas feridas emocionais. E a palavra de Deus é essa luz que dissipa a força das trevas. Por isso que a escuta, ela é essencial para o relacionamento, para a comunhão, para a intimidade. Não sei se vocês já tiveram a experiência, né? Quando a gente senta à mesa com alguém, e sentar-se à mesa é entrar em comunhão com alguém. Por isso que a gente nunca se oferece para ir para a casa de alguém, né? A gente precisa ser convidado, porque nós estamos entrando no lugar da intimidade daquela casa, daquela família, né? Eu estou te convidando para almoçar na minha casa, quer dizer, estou te convidando para entrar na intimidade da minha família, da minha casa, né? E sentar-se à mesa ali, a troca de partilhas, né? Trocas de vida, de experiências. E quando essa pessoa ela não é disciplinada para a escuta, não há relacionamento, não há comunhão, não há troca de experiência, porque ela fala só de si. Ela fala só de si. Ela fala do que ela sofre, ela fala das experiências dela, ela rouba, conversa. Ela não escuta a riqueza do outro. Ela não acolhe. Escutar é acolher o outro. E muitas vezes as pessoas, elas são até consideradas como chatas, porque não escuta. E isso trava o relacionamento, bloqueia o relacionamento. Então, a escuta, ela facilita, ela possibilita, ela favorece o relacionamento. E com Deus não é diferente. Não é diferente. Eu fico muito feliz, né? Hoje existem inúmeras possibilidades
da gente rezar hoje, né? Canais, formações, enfim, YouTube, enfim, muitas iniciativas de novena, de oração, de se recitar o terço, tudo isso nos ajuda, mas isso não pode roubar a nossa capacidade de crescer na escuta, porque a voz do Senhor espalha fogo. A voz do Senhor agita o deserto, a autoridade da palavra de Deus. E era uma das coisas mais lindas, né? Que na época, né, quando eu entrei na renovação, era o desejo de obter uma Bíblia, né? Não era tão fácil na época a gente ter Bíblia da Ave Maria. Nós fazíamos promoções, a equipe, os servos faziam promoções para que todos os membros pudessem ter uma Bíblia da Ave Maria. Que bonito, né? A necessidade de se ouvir a Deus e se debruçar sobre a palavra de Deus. Nós falávamos então que escutar é fundamental para a obediência, é essencial para o relacionamento, para a comunhão, mas também para o discernimento. Para o discernimento. O grande perigo, a grande tentação do demônio na vida do pregador, do coordenador, é se tornar especialista de Deus. Quando ele se torna especialista de Deus, não há mais abertura, não há mais acolhida pela escuta, não há mais o novo. A sua confiança está nas letras, está no conhecimento teológico, está na sua experiência, está na sua oratória, está na facilidade de discursar, está nas suas habilidades. E com isso, não estou dizendo que nós não devemos estudar. É óbvio que devemos estudar. Seria negligência do pregador não estudar. Mas isso não pode substituir a nossa capacidade de escutar a Deus. Mesmo com teologia, com filosofia, experiência, Deus sempre é novo. Certa vez eu estava num curso para formadores, isso lá em 2013, eu fazia um curso para formadores lá na Deuniana. E um dos palestrantes, um psicólogo que fazia parte de um grupo de formadores no Chile, e ele veio nos ministrar algumas formações, alguns encontros, lá em Atibaia, na Deuniana. E eu tive a oportunidade de sentar-se à mesa com ele, um dos momentos das refeições. E ele me dizia assim: Padre, nós nunca podemos nos acostumar com Deus. Nós precisamos constantemente dizer nas nossas orações: surpreenda-me, Senhor. Surpreenda-me. Deus nunca será velho, nunca será antigo. Ele é sempre boa nova. Surpreenda-nos, Senhor. E diante desse entendimento, dessa compreensão da soberania desse Deus que é sempre novo e que faz novas todas as coisas, eu devo me submeter a Ele pela obediência,
num relacionamento de comunhão e de intimidade para obter o discernimento. Eu costumo dizer, né? Hoje eu estou na formação, amanhã eu não sei. Pode ser que eu vou para a paróquia, pode ser que eu vou para fora do país, não sei aonde Deus vai me querer. Mas em cada lugar aonde eu estiver, não é o Padre Mariano que tem que fazer. É o Evangelho de Jesus Cristo que precisa acontecer. Não são os meus planejamentos, não são os meus planejamentos pessoais, não é a minha estratégia, mas é o Evangelho que precisa acontecer. É o Evangelho que precisa acontecer na sua comunidade. É o Evangelho que precisa acontecer nos pobres. É o Evangelho que precisa acontecer na vida dos doentes. É o Evangelho que precisa acontecer na assembleia do seu grupo de oração. E quando o Evangelho acontece, curas, libertações, conversões, transformação de vida. E nós, pelo discernimento que se dá na escuta, nós deixamos o Evangelho acontecer. Pelo discernimento, eu consigo ser a ponte. Pelo discernimento no Espírito, eu compreendo a realidade daquele povo sofrido, a verdadeira necessidade. O ambão, o lugar onde eu anuncio a palavra de Deus, não é o lugar para exaltar as minhas habilidades. Não é o lugar para falar de mim mesmo, mas é o lugar onde eu devo falar aquilo que eu escutei. Eu devo ser um transmissor de uma mensagem que eu escutei. Mensagem essa que espalhou fogo no meu coração. Mensagem essa que sacudiu o meu deserto. A voz de Deus, a palavra de Deus que me traz autoridade. E pelo discernimento, eu consigo então ser um instrumento eficaz da ação poderosa de Deus. Irmãos, nós somos chamados de servos, e é isso que nós somos. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, né, quando a gente fala de liderança. Não que nós não precisamos desenvolver a liderança, mas eu tenho medo da impressão que isso possa nos transmitir, porque o líder é aquele que sempre está à frente. E nós podemos correr o risco de sempre querer estar à frente, mas o discípulo sempre está atrás, na escuta. Na escuta, no discernimento, para se fazer as escolhas corretas. Queridos e queridas, não se escandalizem com as perseguições. Não se escandalizem com os sofrimentos. O sofrimento faz parte da vida humana. O maior medo que nós precisamos ter é de não ouvir a voz de Deus. De não ouvir a voz de Deus. Porque aí nós nos dispersamos, nós nos perdemos, nós nos esvaziamos. Nós nos esvaziamos do sentido de seguir a Cristo. E é por essa escuta é que nós transformamos a nossa dor em cruz, o nosso sofrimento em cruz. Aí a redenção. Pela escuta também, há um reconhecimento interior
da soberania de Deus. Sim, é verdade. Jesus é meu amigo, mas Ele é Senhor. Ele é íntimo, mas Ele é Deus. Ele é tão próximo, mas ao mesmo tempo distante, por ser soberano, por ser Deus. Ele se faz tão íntimo, se revela a nós, mas nós não conseguimos deter essa revelação. Nós nunca iremos reter a Deus em nossas mãos. É Deus que nos retém. Por meio da escuta, nós reconhecemos a soberania de Deus. Ah, como seria maravilhoso se todos os leitores, aqueles que prestam serviço à liturgia, tivessem consciência da soberania da palavra de Deus. Todos iriam anunciar a palavra nas santas missas, nas nossas celebrações, nas nossas liturgias de uma forma diferente. Só que essa soberania, ela só é reconhecida por meio da escuta. Por meio da escuta. Mas nós vamos falar agora o que realmente pode bloquear a escuta. O que realmente pode vir dificultar a escuta. O que nos impede de progredirmos na escuta? Quando nós fazemos as pazes com o pecado. A primeira. Nós não podemos fazer as pazes com o pecado. Pecado nós vamos cometer até o fim da vida. Mas eu não posso dar as mãos para o pecado. Eu não posso me reconciliar com o pecado. Eu não posso dar vazão às desordens que o pecado provoca. Eu preciso sempre estar lutando contra o pecado. Amamos o pecador, mas somos inimigos com Jesus e Maria do pecado. Quando somos escravos do pecado, porque não lutamos mais contra o pecado na busca da santidade, nós nos tornamos escravos das forças do mal, e isso nos impede de ouvir a Deus. Por isso que a confissão é um verdadeiro exorcismo. E precisa exorcizar a nossa incapacidade de ouvir a Deus, a nossa desatenção, a nossa negligência. Como que nosso Senhor fala conosco por meio da liturgia diária, do Evangelho do dia? Como nosso Senhor fala conosco por meio da sua palavra, que aquece o nosso coração, reacende a esperança. Então, o pecado é uma forma de bloquear a nossa escuta. O distanciamento de Deus também. Às vezes, nos ocupamos com as atividades da igreja, temos experiência de igreja, mas não crescemos na experiência de Deus.
Todos os dias da semana eu tenho reunião. É reunião do ministério tal, é reunião do conselho, é reunião do núcleo, é reunião da coordenação, é reunião para preparar, mas não há um distanciamento de Deus. Eu louvo a Deus de boca para fora, é um louvor de letras, é um louvor paganizado, mas não é um louvor que vem de uma experiência de salvação, porque o coração está distante de Deus. Há um esfriamento espiritual. A pregação, eu tenho aquele roteirinho e eu me contento com aquele roteiro que se faz que é importante, mas eu não posso fundamentar o anúncio da palavra de Deus em roteiros. Eu preciso escutar a Deus, e o distanciamento me impede de ouvir a voz de Deus. Um outro aspecto também que nos leva a impedir de escutar a Deus, de crescer na escuta de Deus, é a desconfiança do seu amor. O medo e a dúvida. No Diário de Santa Faustina, é uma das maiores queixas de Jesus a Santa Faustina. Quando o pecador desconfia da misericórdia de Deus, desconfia da sua bondade, e aí predomina o medo e a dúvida. E é por isso que, mediante aquela provação que eu estava passando, eu pedi a Santa Rita, mulher testada, purificada no sofrimento, eu pedi a graça da escuta, eu não queria perder a escuta. E a desconfiança, o medo e a dúvida sufoca, oprime, paralisa, faz com que as nossas pregações sejam estagnadas. A desconfiança do poder de Deus. Falo da fé, mas desconfio de Deus. Falo da sua providência, mas desconfio do seu amor. Falo da bondade de Deus, mas desconfio dos seus cuidados. Vivemos como que se Deus abandonássemos, é como que se Deus tivesse nos abandonado a nós mesmos. O medo. Outro aspecto também que nos impede de ouvir a Deus é o estresse e a ansiedade. Nós ficamos, é óbvio que todos nós precisamos de a ânsia de viver, a ânsia de realizar uma atividade. Sem ansiedade, nós não nos levantamos para trabalhar, para rezar, para fazer algo. O problema é quando eu não estou conectado com o presente. Eu já não sinto mais o gosto das coisas, eu já não observo aquele que está do meu lado, eu não consigo contemplar a natureza, eu não estou conectado com o presente. Eu estou conectado, eu estou com os meus pés no futuro, eu estou com os meus pés no amanhã, e o amanhã ainda não existe.
Eu só tenho o hoje. E eu preciso estar conectado com o hoje. E essa ansiedade que nos adoece significa que algo está desregulado em mim. E por isso o nível de estresse, a irritabilidade, as frustrações, e tudo isso vai nos impedindo de estar numa sintonia viva com Deus, por meio da escuta que ressuscita a nossa esperança. Até agora mesmo eu estava rezando o Salmo e dizia assim: feliz é aquele que busca o Senhor, que busca a sua face. Então, no momento presente em que eu vivo, eu me alimento da palavra de Deus, eu busco a sua face. Feliz é aquele que busca o Senhor. E o momento presente é o momento de se ofertar a Deus. Não é o amanhã, é o hoje. Na perseguição que você enfrenta, na falta de compreensão do seu irmão, nas doenças, nos sofrimentos morais e físicos. É hoje, é no agora, é no momento presente que você transforma tudo isso em oferta, em ato de confiança e esperança. Então, esse estresse, essa ansiedade, o estresse acumulado nos impede de ouvir a Deus. Às vezes eu estou aqui nessa sala, né, um lugar onde eu trabalho muito, e aí a gente ocupa muito a mente, né? É estudo, é organizar as coisas, é planejamentos, formações. Então é um lugar de muito trabalho. E tem horas assim que eu não estou rendendo mais. Mas eu sem escrúpulo, largo tudo e vou rezar. Vou descansar. Não se trata só de um descanso físico que nós precisamos, né? Nós padres temos as segundas-feiras para descansar. E eu respeito. O físico também, né? A gente precisa descansar. Mas às vezes não é só descanso físico. Nós precisamos descansar em Deus, rezar. Eu tenho aqui, graças a Deus, né, o sacrário, ficar em silêncio diante da presença de Jesus, sem falar nada. Se expor diante da presença dele, ficar recitando salmos, recitar versículos bíblicos. Se eu estou num nível de ansiedade acentuada, o nível de estresse, eu pego um versículo bíblico e vou repetindo como se fosse um terço bizantino: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Feliz é aquele que busca a face do Senhor. E vou recitando versículos bíblicos. A palavra de Deus vai curando tudo aquilo que tudo aquilo que está desregulado em mim, vai me unificando, cicatrizando feridas. E eu encerro dizendo que um dos bloqueios para se crescer na escuta de Deus é também a falta de autoconhecimento. A falta de autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento, eu não estou me referindo ao conhecimento antropológico, né? Não estou me referindo aqui ao conhecimento psicológico. Ela tem as suas contribuições. É importante, né? Entendermos, né, a visão antropológica, o conhecimento psicológico. Só que eu estou falando aqui de um conhecimento espiritual.
aquela famosa frase de Santa Teresinha: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. A capacidade de escutar Deus deu a ela a compreensão da sua identidade, a compreensão da sua missão, a compreensão da razão pela qual ela existe. Ela existiu e chegou a ser doutora da igreja. É doutora da igreja. É esse conhecimento espiritual da boca de Deus, do conhecimento de Deus, eu acolho a minha identidade. E às vezes, nessa escuta de Deus, nós vamos crescendo na cura interior. Irmãos, aquilo que nós aprendemos no início da renovação, lá no nosso seminário de vida no Espírito Santo, né, que nós fazíamos o louvor com versículos bíblicos, isso ainda é verdade. Não somos nós que lemos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos lê, porque ela é maior do que nós. É a palavra de Deus que nos lê, que lê o mistério que nós somos. É a palavra de Deus que nos lê, é ela que faz a leitura de nós. Nós muitas vezes costumamos dizer que é a palavra de Deus, que nós somos nós que interpretamos a palavra de Deus, mas na verdade de Deus é a palavra de Deus que interpreta quem nós somos. É ela que nos interpreta, é ela que é maior. E essa palavra, ela cura as feridas. Pessoas que são feridas, pessoas que são escravas de feridas emocionais, e essa ferida, ela fica tão latente, é uma ferida que gera confusão mental, espiritual, impedindo de ouvir a Deus. Quanto que nós precisamos rezar pela dor da rejeição. Nós precisamos criar uma espécie de uma disciplina, de uma estratégia de oração, de cura da rejeição. A cura do sentimento de inferioridade, a dor do medo, medo de prosseguir. O medo, ele sufoca a fé. O medo nos impede de estarmos sob o domínio do Espírito, de ir além. Pessoas que têm os pensamentos limitados por medo. Não têm os pensamentos de Deus. A dor também da culpa. Costumo dizer que aquela culpa que adoece, eu costumo chamar de culpabilidade. Não é aquela culpa que gera conversão, arrependimento dos pecados, a culpa de Pedro. Eu estou falando aqui da culpabilidade, que é uma culpa que adoece. Precisamos, isso nos impede de ouvir a Deus. Traumas, o que é traumas? São experiências emocionais em excesso, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava com minha mãe, né, no Fusca do meu pároco, né, isso lá uns 25 anos atrás, né, e eu estava com ele no carro e bateu o carro, né. Foi uma experiência em excesso, uma experiência emocional em excesso. Isso é um trauma e precisa de cura, porque o trauma nos impede de ouvir a Deus. E aí o que acontece? Às vezes achamos que estamos ouvindo a Deus, que estamos escutando a Deus,
mas na verdade ali é a voz dos meus traumas, é a voz dos meus medos, é a voz da ferida, da dor da rejeição. E nós mascaramos de vontade de Deus, nós mascaramos de carisma, de dom, mas na verdade o que está predominando é o sentimento de inferioridade. Agora a escuta, ela nos liberta, ela nos permite fazer uma nova leitura de nós mesmos, ela nos permite fazer uma nova interpretação. A falta de autoconhecimento também nos leva, diante de feridas e inseguranças, instabilidades emocionais, a buscar o poder. A busca pelo poder nos impede de ouvir a Deus, porque é a palavra de Deus que acaba se tornando um instrumental para eu me manter no poder. Pessoas agarradas a cargos, a microfones, a funções, não está a serviço da palavra, está a serviço do poder em si. Pessoas também que não escutam a Deus, o que guia, na verdade, são as ideologias. Nós vamos, uma vez eu conversando, até mesmo com um padre, eu partilho aqui com vocês, ele muito interessado por essas questões sociais e que nós precisamos também estar, porque o evangelho ele precisa alcançar todos os âmbitos da vida humana, inclusive a política também. Só que nós vamos combater os erros não com ideologias, nós vamos combater o erro, o pecado, porque o nosso inimigo é o pecado e o demônio. Nós iremos combater com a palavra de Deus. A exemplo de João Paulo II, a exemplo de Bento XVI e tantos santos que sofreram situações e realidades sociais da época. É com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela espalha fogo e agita o deserto. Amém? 21h55 já. Por mim, o senhor poderia continuar falando. Nossa, louvado seja Deus. Maravilhoso. Eu gostaria, padre, dentro de tudo aquilo que o senhor falou, são palavras libertadoras, palavras que nos levam a um diagnóstico pessoal de como estamos vivendo a nossa vida ministerial, de como estamos vivendo, quando a gente vive a nossa vida ministerial, a gente vive em comunidade também, e a gente consegue discernir o que está tendo peso na nossa história e o que é excesso na nossa história, O senhor foi muito, assim, profundo em todas as direções. Eu gostaria que, nesse momento, o senhor fizesse uma oração fechando mesmo tudo isso que o senhor colocou, a importância da escuta, não perder o dom da escuta aguçada, Isso para nós pregadores é algo fundamental, porque quando você tem propriedade daquilo que você escutou, você vai ministrar na autoridade aquilo que Deus fez você viver. Aí o seu ciclo carismático, a sua roteirização, não é só transmitir algo que você acha que ouviu, não, você vivenciou na autoridade, Então, eu gostaria que o senhor concluísse, com o momento oracional, tudo isso que o senhor ministrou e tudo aquilo que o senhor colocou no seu coração para a live de hoje. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos diante da possibilidade de cada um. Já estamos na presença dele. E nós queremos nos apropriar da palavra de Deus.
O Salmo 29. Eis a voz do Senhor com força, a voz do Senhor com majestade, a voz do Senhor quebra cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz saltar o Líbano como um bezerro, e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor espalha chama de fogo. Senhor Jesus, tu és a palavra eterna do Pai, a palavra encarnada. E em teu nome nós invocamos o Espírito Santo. Estamos nesta semana nos preparando para a solenidade de Pentecostes, mas já te pedimos, Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, eles que servem, Senhor, a tua palavra. Nós te pedimos agora, manifesta, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, preenche os corações que estão vazios, inunda as almas que estão abatidas, fortalece aqueles que estão enfraquecidos, cura os doentes, liberta, Senhor, pelo poder da tua palavra, todos aqueles que estão oprimidos. Senhor, nós te pedimos agora uma profunda obra de libertação para o estado de Mato Grosso do Sul. Sim, a tua palavra nos diz que a tua voz espalha chamas de fogo. Nós te pedimos, Senhor, aqueles que irão ministrar a palavra de Deus em período de Pentecostes, que possam ser instrumentos para espalhar o fogo nos grupos de oração, para que possa espalhar o fogo em suas comunidades, para que possa espalhar o fogo em suas dioceses. Senhor, nós te pedimos hoje, toque em nosso coração, e por isso nós vamos nos abrindo ao dom de línguas. Oremos em línguas, aqueles que podem erguer os braços, semer filhos, como aqueles que creem no poder da palavra, como aqueles que reconhecem a soberania de Deus. Sim, vamos orar, vamos clamar e deixar que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus, a voz de Deus possa espalhar a chama de fogo. A voz do Senhor agita o deserto. Não deixe de orar, continue orando. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus um profundo derramamento, um profundo e poderoso batismo no Espírito Santo. Há uma pessoa em nosso meio que vive uma situação muito constrangedora, delicada no seu ministério. E o Senhor hoje te reergue. O Senhor fala o seu coração, te liberta de toda surdez e te concede pelo dom do entendimento, o dom da inteligência, a compreensão de Deus para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. Em nome de Jesus, agora acolha toda obra, toda ação libertadora que vem da palavra e da ação do Espírito Santo. O Senhor também toca aqui em mulheres que estavam desanimadas, prostradas. Veio hoje para esse encontro por obediência.
mas o Senhor hoje ele age de uma forma renovadora, curando o seu interior, reanimando o seu interior por meio da esperança. Senhor, obrigado pela cura interior que o Senhor está fazendo. Obrigado pela libertação espiritual que o Senhor está dando a esse estado. Eu sinto ao meu coração que nesses encontros o Senhor vai dar uma autoridade nova aos pregadores, um tempo novo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, e consagro todo o estado de Mato Grosso do Sul ao Espírito Santo. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Te louvamos e te rendemos o devido louvor, a gratidão. Santo, santo, santo é o teu nome. Amém. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, quero te agradecer, foi espetacular. Para mim, eu tenho certeza, Deus falou muito ao meu coração e tenho certeza que falou muito ao coração dos irmãos também. Nós ficamos ansiosos para o dia 18. Né? Padre Mariano estará conosco. Eu achei assim tão lindo, porque quando eu fui fazer o momento da escuta para esse momento, né, para ver quem que eu ia convidar para estar conosco, o Senhor me colocou 3 dias. Eu não falei nada para o Senhor de 3 dias. Eu perguntei para o Senhor qual era o dia que o Senhor podia, né? E aí o Senhor falou que poderia, né, desenvolver 3 dias, né, colocou os dias. Ali para mim eu vi uma confirmação muito de Deus, eu confirmo esta moção que eu até emociono, porque assim, realmente estas lives oracionais e formativas será realmente um despertar do cumprimento da promessa para os pregadores do estado do Mato Grosso do Sul, Amém. Sem medo de errar. Sem medo de errar, e eu louvo e agradeço a Deus pelo Senhor ter escolhido o Senhor para ser voz para nós nesse tempo. Deus abençoe grandemente. Então, para que vocês possam, né, que estão participando, o Padre Mariano vai estar conosco no dia 18 e no dia 24, isso, né, Padre? Isso. Dia 24. Então eu deixei ele também livre para ele estar nessa escuta profética, e tudo aquilo que o Senhor fala ao coração dele é o que ele vai ministrar para nós. Então, se foi bom para você, irmãos, convide mais pessoas para o dia 18. Né? Dia 18 nós estaremos reunidos no mesmo dia, no mesmo horário, com o Padre Mariano, vivendo todo essa profundidade, esse presente, esse tesouro de Deus, esse lapidar de Deus para as almas dos pregadores do estado. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Nando também faz parte do Conselho Estadual, meu irmão. Deus abençoe pela sua vida. Deus abençoe por ter mandado o link, organizado tudo. A gente não sabe, mas o irmão sabe, então a gente pede a unidade do irmão. Deus abençoe, viu, por ficar conosco até o final. Vai estar gravado, então os pregadores que não assistiu hoje, o Nando vai mandar o link para nós, para a gente passar para os pregadores do nosso grupo que ainda não assistiu. Amém? Padre, sua fala final, e Deus abençoe grandemente. Eu quero falar também, o Valdecir não podia estar presente conosco, né? Nosso presidente do conselho, ele disse que não ia poder estar, mas ele mandou acolher o senhor e ficou muito feliz com o seu sim. E ele falou assim, é uma prévia do que nós vamos viver no nosso congresso. Deus abençoe grandemente. Amém. Agradeço meus irmãos e irmãs pela confiança e principalmente pelo fato de ser Mato Grosso do Sul. Tenho um grande carinho pelo meu estado. Deus abençoe. Amém. Amém. Tua bênção, Padre Mariano. Deus abençoe. Beijo, gente. Então, o Nando, ele vai tirar uma foto. Então, quem quiser abrir aí as câmeras, ele vai tirar uma foto rapidinho. E quem dá o seu sorriso Colgate, para que a gente possa registrar esse momento. Pronto, Nando? Oi. Então, beleza. Deus abençoe, queridos.
Fiquem com Deus Deus. abençoe a Tanto todos Pentecostes para vocês. Amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau, gente. Beijo no coração. Até a próxima. Se Deus quiser. Obrigada, Nando.